não gastou suas economias. Ou vendeu uma casa e ficou com dinheiro, não, ela gastou tudo o que tinha. Se ela tinha carro, se ela tinha terreno, se ela tinha uma poupança, ela gastou tudo o que tinha para se tratar. Quando ela chegou a condições, quando ela chegou em Jesus, ela não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E a gente vê que tem muitos falsos profetas cobrando dinheiro para que Jesus cure. Exemplo, eu já vi, por exemplo, o vizinho do meu cunhado, ele me disse que vendeu uma vez uma moto, aliás, deu uma moto, porque ele sabia que se ele desse a moto, Jesus ia trabalhar na vida dele. Isso foi a igreja, os falsos pastores, falaram, não, faz isso, dá isso. E ele deu a moto dele, esperando algo de troca, esperando mudar a sua vida, a sua situação. Nesse caso que mostrou que essa mulher não tinha nada, ela perdera tudo, ela perdeu tudo que tinha. Tudo, tudo, tudo. Mas ela foi a quem? A Jesus. Não precisamos de dinheiro para chegar até Jesus. Não precisamos. Ele está lá. Segunda lição. Quantos seguem, mas nem todos conseguem extrair milagres de Jesus? Versículo 24, 30 e 31 fala o seguinte: uma grande multidão os seguia e comprimia. 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? 31. Responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem me tocou em mim? Aquela multidão seguia Jesus, comprimia. A gente não sabe qual era a intenção deles, porque aqui narra nessa história que todos tocavam em Jesus, mas só saiu dele virtude para aquela mulher. Coisa interessante, né? Por quê? Esses dias eu lendo esse texto e eu fiquei a dormir pensando com Deus. Eu fiz uma pergunta, essa pergunta para o pessoal que entende muito da palavra de Deus, porque narra aqui que todos comprimiam e tocavam Jesus, mas saiu virtude para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, do versículo 2 ao 6, fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não tem porque não pede, quando pede não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Eu não sei, por que daquela multidão eu fiz essa pergunta, se algum irmão depois quiser me responder, porque dele, de todos que tocaram em Jesus, que fala que foi uma multidão, mas só para aquela mulher saiu virtude. Será que estava pedindo errado? Será que o desejo do coração de cada um era algo que não condiz com aquilo que o Senhor queira? Isso seja para a nossa reflexão, porque muitos buscam Jesus, mas não alcança graça, não alcança. Será que é a vida que leva? Ou seja, como o rei que eu li, que havia ressalva, olha, ele servia de Deus, mas não de todo o coração. Eu não sei, eu não conheço o coração de cada um que está aqui, mas Deus conhece o coração de cada um aqui. E para aquela mulher saiu virtude, saiu graça, saiu poder, saiu milagre. Mas para essa multidão não saiu milagre, não saiu virtude. Eu não sei a razão. Não sei a razão porque não saiu. Mas que nós possamos chegar até Deus e dele sair virtude, sair graça e milagre. Porque lá em Hebreus 13:8 fala o seguinte:
Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele mudou, gente? Mudou? Deus hoje não faz milagre? Faz ou não faz? Faz. Deus não mudou, Deus não muda, Ele é imutável. Hoje Ele faz milagre, mas muitas pessoas estão correndo atrás de milagres e às vezes não conseguem. E essa mulher conseguiu. Ela conseguiu. E a gente vai ver a razão, porque ela conseguiu. Terceira lição. Ela era limitada de força, de dinheiro e dignidade. Versículo 25 e 26, parte B, fala o seguinte. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Lá no 26, parte B. Gastaram tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Piorava. Gente, ela não tinha força, não tinha dinheiro, não tinha dignidade. Quando eu lendo esse texto e eu vi uma Andecléia passar por hemorragia mais de um mês, eu vi que o tanto que ela ficou fraca. Para mulheres que sabem, você imagina, ficar 12 anos menstruando, 12 anos sem parar. Você imagina que força que ela tinha? Ela não tinha força. Ela não tinha força. Provavelmente ela tinha anemia, sentia só cansada, sonolenta e outras coisas. 12 anos. E quando eu estava falando com um pastor cristiano sobre esse assunto, né, algum tempo atrás, e eu falei, pastor, acho que a gente tem que ler a palavra de Deus como se fosse assistir um filme. Parece que a gente entra no filme, tem aquela emoção, e a palavra de Deus, a gente tem que entrar ali, sentir a palavra de Deus, o que está falando, como se eu tivesse, sabe, na pele dessa mulher, 12 anos sofrendo de hemorragia, sem dinheiro, sem nada. Vivia às custas dos outros, porque não tinha dinheiro, dignidade. Ela só vivia menstruada, gente, naquela época. Você imagina a situação daquela época, como era uma mulher ficar dessa forma? Mas ela era limitada de força, de dinheiro e dignidade. Mas isso não foi empecilho para ela buscar quem? Jesus. Não era empecilho. Por mais que nós estejamos fracos, sem dinheiro, e às vezes até dignidade, mas Ele está lá, pronto para nos receber, porque Deus, Ele é um Deus que acolhe, e foi assim na vida dela. Que assim seja a nossa vida. Pensar que 12 anos não é 2 meses, e isso o pastor Cristiano falou assim, Paulo, irmão Paulo, teve uma nossa irmã que ficou 6 meses dessa condição. Gente, você vê a mulher, ela falou, mal andava. Tinha que andar até de cadeira de roda, que estava muito fraca. Ia nos médicos e não conseguia curá-la. 6 meses, agora você imagina, aqui está falando 12 anos. Não é 2 meses, 6 meses, 12 anos, não é um ano, 12 anos sofrendo de hemorragia. Mas ela não se importou por ser limitada. Às vezes a gente cai muito, sabe, em desculpa, eu sou limitado, eu não posso. Posso sim. Posso. Porque nós servimos a um Deus forte, um Deus poderoso. Como diz o rei Davi falava, Deus é soberano. Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas. Quarta lição, venceu a multidão. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Nos dias de hoje, quantos que estão nas igrejas, mas ouvindo as multidões e os seus costumes, estão desanimados na fé? Quantos que estão ouvindo a multidão? Nós vivemos hoje numa sociedade, eu estava lendo uma reportagem sobre um homem que matou uma adolescente de 13 anos. E o que me chamou a atenção, que nessa reportagem, eles não falavam o nome da pessoa, mas chamava ele de pastor, dando ênfase que ele era pastor, né? Então, assim, querendo denegrir a imagem do cristão. E mesmo eu li outra reportagem, algum tempo atrás,
de um avô que estava abusando de sua neta, aqui em Uberlândia. Por ele ser pai de santo, eles usou o nome dele de religioso. Olha só que interessante. Aí eu li lá, a reportagem fala, pastor matou, pastor fez isso. É a multidão, é o mundo, às vezes denigrindo a nossa imagem. E às vezes a pessoa ouve isso e fala, para que eu vou servir a Deus? É um fato que aconteceu. Aí a mídia, quando foi falar de outra crença, não se tratava de falar, o pai de santo fez isso. Não, não foi não, falou o contrário. Um religioso abusou de sua neta, um religioso, mas não tratou ele como pastor. Poderia tratar o pastor como religioso, também não sei se ele era pastor, mas o que eu quero chamar a atenção é que o mundo quer tirar o nosso foco, e para ela não. Essa mulher estava fraca, ela não tinha força, e ela venceu a multidão. Você imagina aquela multidão em volta de Jesus, e ela lá empurrando chegando, e todo mundo querendo tocar Jesus, e ela conseguiu tocar aonde? Nas vestes de Jesus. Nas vestes de Jesus. Ela conseguiu vencer a multidão. E às vezes a gente não vence, não consegue. Às vezes você está aí na sua fé, veio para te falar coisas, para desanimar, e você começa a pensar, será que vai dar certo? Será que não? Aí começa a ouvir a voz do mundo e não ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Ele tem poder. O poder está na mão de Deus. Jesus tem poder, Ele é o nosso advogado, não é isso? Ele morreu por quem? Por mim e por todos nós aqui. A coisa mais bela que nós temos. Mas às vezes, as coisas do mundo vêm até nós, às vezes até a situação, né, do país, a gente desanima, fala, não vai dar certo. Gente, nós temos um Deus poderoso. O poder está na mão de Deus. Eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu não estou falando de pastor, estou falando de Deus. Eu não estou falando de mim, é Deus que tem poder, é Ele que tem poder. E por que ela conseguiu alcançar essa graça? Quinta lição e a última. Fé. Fé. Versículo 28 e 34. Fala o seguinte. Porque pensava, olha só dela pensar. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Olha só, ela nem falou nele. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Ela pensou, se eu simplesmente tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Olha que fé. Ela poderia, se eu tocar nele, pegar um cabelo dele, né, alguma coisa dele, ou pegar na mão dele. Não. Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Isso é fé, gente. Isso é fé. Aí lá em 34, o que Jesus fala? Filha, a sua fé a curou. É uma ação nossa. Essa é a nossa ação, de ter a fé. Isso não é de Deus, não é de Jesus. Quem que Jesus falou aqui? Fé, a sua fé a curou. É a ação que ela teve. Por isso que de todas as pessoas que estavam lá, ela foi a única que recebeu virtudes, recebeu milagres. Como eu disse, eu não sei a razão porque eles não receberam, mas a Bíblia narra que ela recebeu porque ela tinha fé. E essa fé é nossa ação, gente. É a nossa ação de ter fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Como eu li naquele dia, lendo e falando, orando a Deus, uma oração rápida para que Deus curasse a minha neta, foi em cima da palavra. Porque eu creio na palavra. Se eu não acreditasse na palavra, eu não ia orar. Falar, Deus, o poder, o Senhor tem poder da vitória, o Senhor tem poder da derrota. O Senhor tem poder, Senhor. Cura, porque Ele tem. E para ela aqui não foi diferente. Jesus falando para ela, filha, a sua fé a curou. Filha, a sua fé a curou. É esse nosso Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Essa é a nossa ação, gente. Essa não é a ação de Deus. Se ela recebeu esse milagre, se ela foi curada,
daquele sofrimento que ela tinha, porque ela teve fé. Ela foi até Jesus, ela, olha, falando como ela falou, se eu tão somente tocar, olha que fé dela, na roupa dele eu vou ser curada. E ela foi curada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente, estou vindo para o final agora, conclusão. Amados, nessa história, o texto não cita o nome dela, não sei o nome dela, mas aprendemos com ela que mesmo que você esteja passando por algum problema, que algum homem não possa resolver, e que o mundo vai dizer a você que não tem jeito, você não consegue, a resposta vem no versículo 34, que fala o seguinte, no final para a gente encerrar: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu não sei o que cada um está passando aqui, eu não sei, desemprego, falta de recursos, saúde, algum familiar, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe o que está passando, a história de cada um. Ele conhece cada um aqui, muito mais do que a gente imagina. Deus conhece a minha vida, conhece a minha história. Deus conhece a vida de todos, de todos e de todos e de todos. Deus conhece a nossa vida. E o que eu quero deixar para a igreja, filhos e filhas, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre de todo o seu sofrimento. É isso que Deus quer para nós, é isso que Jesus quer para nós. Vá em paz, fique livre de todos os seus sofrimentos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, o Senhor é santo, poderoso. O poder está em tuas mãos, meu Pai. Senhor, eu não sei o que passa com cada irmão nosso aqui presente, Senhor, mas tu sabes. Não sei se há sofrimento, Senhor, se há angústia no coração de cada um, mas tu sabes. Eu não conheço a vida de cada um aqui, Pai. Às vezes nem a minha vida mesmo, Senhor, mas o Senhor conhece mais do que qualquer um aqui, mais do que eu mesmo, Senhor, a minha própria vida, porque é o Senhor que nos fez. E em nome de Jesus, Pai, como essa mulher do fluxo de sangue, ela teve êxito, teve vitória, ela foi curada. Pai, que assim seja, Pai, de cada um aqui, eu não sei o que está no coração de cada um, mas Tu sabes, Pai. Por isso, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, e que possamos, Senhor, sair em paz, agora, nesse instante, e ser liberto de todo o nosso sofrimento, porque nós temos um Salvador, um Deus que cura, que zela, um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para receber o Senhor a cada dia mais e que possamos, Senhor, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui à frente, Pai. Perdoa os meus pecados. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a igreja.